Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando início a mais de nossos encontros e hoje vou te mostrar como você pode criar um ponto de luz de forma rápida e fácil no Photoshop para suas artes, para seus criativos, para você poder utilizar aonde quer que você desejar. Nós vamos criar aqui um novo arquivo no Photoshop, vamos deixar 1080 por 1080, vamos clicar em criar e agora com o pincel, nós vamos selecionar a ferramenta Brush aqui, pincel, vamos dar um Ctrl Shift Alt N para criar uma nova camada. E nós vamos aumentar o tamanho desse pincel mais ou menos dessa forma. Vamos escolher aqui o pincel em pincéis gerais, o pincel redondo macio, com a dureza aqui em 0%. Deixar aproximadamente 800 pixels de tamanho do pincel. Nós vamos escolher uma cor, a cor que você desejar. Nós vamos usar como base aqui a cor amarelo. Então nós vamos clicar aqui, vamos selecionar essa cor como base, vamos selecionar a camada e vamos dar dois cliques no centro. Uns 2, 3 cliques para ele dar esse preenchimento aqui. Agora nós vamos diminuir esse pincel, reduzir o tamanho, mais ou menos desta forma, e vamos alterar a cor. Vamos pegar um amarelo um pouco mais claro, por exemplo, desta forma aqui. E vamos dar um clique mais ou menos nessa região. Podemos dar um outro pouco maior, talvez. E aqui você pode fazer os seus testes. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o botão direito, vamos clicar em converter em objeto inteligente. E agora nós já estamos com a camada de luz, com esse ponto de luz criado para nós usar aonde nós desejarmos. Se nós formos preencher, por exemplo, com preto aqui, nós já podemos ter essa visão geral do nosso ponto de luz. Agora nós vamos abrir um arquivo qualquer aqui só para exemplo. Pode ser este daqui. E o que eu faço? Eu venho nessa camada com objeto inteligente, pressiono Ctrl C para copiar e venho e colo aqui. Agora, o que eu preciso fazer para aplicar de forma mais assertiva essa luz nos meus criativos? Mudar o modo de mesclagem aqui. Então o que eu posso colocar? Clarear, divisão, por exemplo. Divisão ele dá essa sensação de luz mesmo. Posso pegar e diminuir talvez a opacidade também desse arquivo, dessa camada, melhor dizendo. Posso utilizar talvez uma subposição linear, fazer os testes no modo de mesclagem aqui, de acordo com o teu desejo, de acordo com os teus gostos. Normalmente a gente deixa divisão nesse caso. E ajustar, posicionar aonde nós desejarmos. Tá bem? Podemos redimensionar também, criando um ponto mais pequeno, por exemplo, dando um reflexo em alguma coisa. Podemos usar da forma que nós desejarmos. Agora, esse material aqui você pode simplesmente salvar esse material ou criar um arquivo, um documento aqui no Photoshop com os mais diversos tipos de luz, de efeito. Então você cria uma nova camada, Ctrl Shift N, por exemplo. Pegamos o mesmo pincel, achatamos ele dessa forma, um pouco mais. Colocamos a cor amarela novamente, aumentamos e damos um clique no centro, dessa maneira. E agora nós pegamos, diminuímos esse pincel, alteramos o tom de amarelo para um amarelo mais claro. E aqui, lembrando que você pode utilizar qualquer cor, né? Vamos achatar um pouquinho mais esse pincel, dessa maneira. Damos um clique no centro, assim, e já criamos uma outra variação desse pincel. Vamos clicar em converter em objeto inteligente, copio essa camada, colo aqui e eu já tenho uma outra versão dessa iluminação, dessa luz. Se eu colocar em divisão, eu posso simplesmente redimensionar e colocar, por exemplo, aqui em cima no telhado, essa faixa de luz. Vamos tirar essa outra camada, por exemplo, dessa maneira. E isso facilita muito o trabalho quando você cria uma variação de luzes dessa forma. Você cria um documento somente de luz e você vai criando os mais diversos tipos de iluminação. Nós podemos também fazer, vamos fazer mais um aqui para nós finalizarmos esse nosso encontro. Eu vou fazer da mesma maneira, com o pincel na horizontal assim. Vou aumentar um pouco dessa maneira. Vou dar um clique aqui. Vou diminuir a espessura aqui também. Eu diminuo, troco a cor, dou dois cliques aqui e agora eu dou um Ctrl J e rotaciono Ctrl T 90 graus sentido anti-horário, dessa maneira aqui. Coloco dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar com a cor mais clara
E eu vou simplesmente deixar o pincel normal, dessa maneira. Vou diminuir o tamanho desse pincel, mais ou menos assim, e vou dar um clique aqui. Tá vendo? Posso pegar inclusive a cor branca, se for o caso, diminuir um pouco mais para dar um ponto central com essa luz. Agora eu seleciono as duas camadas, pressiono o botão direito do mouse, converter em objeto inteligente, e agora eu copio essa iluminação e eu coloco aqui dessa forma, redimensiono, e posso colocar, por exemplo, no topo dessa casa aqui, dessa maneira. Altero para divisão ou para qualquer outro modo de mesclagem, posso rotacionar e eu posso usar da maneira que eu quiser essa iluminação. Aqui está 3 variações de luzes que você pode criar somente usando o pincel e mudando aí a sobreposição, o modo de mesclagem dessas camadas, tá bom? Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um forte abraço, fique com Deus e nos vemos já já.